assistam um vídeo sobre o avivamento de Gales. E vocês vão pirar o cabeção, né, como diz aí. Porque é muito forte. Muito forte. Um jovem parou uma guerra, 17 anos, porque começou um avivamento de adoração. Loucura. O cara começou a orar, ouvindo pelo rádio, né, o avanço da guerra, ele juntou um galharão de gente para morar. E queimaram lá e o Senhor fez a guerra retroceder para lá. Foi loucura. Vamos lá, Gênesis 40. Gênesis 40. Passando algum tempo depois desses acontecimentos, o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro praticaram um ato de ofensa ao seu senhor. Escreva essa palavra aí, lembra essa palavra aí, ofensa. A gente vai voltar aí. O faraó irou-se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou que fossem presos na casa do capitão da guarda, na mesma prisão em que José se encontrava. Então o capitão da guarda o confiou aos cuidados de José para que os servisse. E ficaram certo tempo detidos. Ora, numa mesma noite, os dois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estava detido na prisão, tiveram um sonho, cada qual com a sua significação. Logo ao romper do dia, e vindo encontrá-los, José percebeu que estavam preocupados e indagou aos eunucos do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: por que tendes hoje o vosso rosto abatido? E eles lhes responderam: tivemos um sonho estranho, e não há ninguém que os consiga interpretar. Mas José lhe explicou: é Deus quem dá a interpretação. Todavia, contai-me os sonhos. Tipo, também é algo que a gente vai voltar. É Deus quem dá a interpretação dos sonhos. O chefe dos copeiros tomou a iniciativa e narrou a José o sonho que tivera. Sonhei que havia diante de mim uma videira, e na videira 3 ramos, e eis que ela brotou, floresceu e produziu uvas que amadureciam em cachos. Eu tinha em minha mão a taça do faraó. Apanhei os cachos de uva, espremi-os na taça do faraó e coloquei a taça na mão do faraó. Então José lhe revelou: eis que isso significa, os 3 ramos representam 3 dias, mais 3 dias, e o faraó te erguerá a cabeça e te restituirá o emprego, e colocará a taça do faraó em suas mãos, como outrora tinha responsabilidade de fazer quando eras seu copeiro de confiança. Contudo, lembra-te de mim quando estiveres vivendo bem na companhia do faraó, e tenha a bondade de interceder por mim junto ao rei, ajudando-me assim a sair dessa cadeia. Em verdade, fui trazido à força da terra dos hebreus, e também aqui nada fiz para ser jogado nesse calabouço. Ouvindo, pois, o chefe dos padeiros essa interpretação promissora, imediatamente rogou a José. Eu também tive um sonho. O cara viu que ia dar certo para o outro, deu certo para o outro. Eu também tive um sonho. Havia 3 cestos de bolos sobre a minha cabeça. Na cesta mais alta havia todos os tipos de doces que o faraó aprecia, mas as aves comiam na cesta sobre a minha cabeça. Alguém tem aí escrito a arte de padeiro? Aqui está 12. Alguém tem essa? A arte de padeiro. Ele via e não. Hã? Tem uma tradução aí? Aqui está a ver todo tipo de comida de um padeiro.
Meu tem escrito arte de padeiro. arte de padeiro. É essa tradução que eu gosto. Na cesta mais alta havia todos os tipos de doce que o faraó apreciava, mas as aves comiam na cesta sobre a minha cabeça. Leia o 17 para mim, Helena, por favor. 17? E no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, e as aves os comiam do cesto da minha cabeça. Então José lhe redaguiu da seguinte maneira: eis que o significado, que significa este o sonho. As 3 cestas representam 3 dias, mais 3 dias ainda, e o faraó te erguerá a cabeça e mandará decapitá-lo e empalar teu corpo numa estaca, e as aves comerão a tua cabeça. 3 dias se passaram e era a comemoração do dia do nascimento do faraó, e ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros na presença de toda a corte, e apresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou o chefe dos copeiros à sua posição original, de modo que ele retornou plenamente à sua função junto ao rei, e voltou a ser aquela pessoa de confiança que serve a taça do faraó. Entretanto, o chefe dos padeiros mandou decapitar e empalar, exatamente como José lhe havia revelara em sua interpretação dos sonhos de ambos. Apesar de tudo, o chefe dos copeiros não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu-se completamente dele. Bem, gente, eu vou falar hoje a respeito de as minhas aulas estão destinadas à questão profética, né? Nós vamos falar sobre dons, vamos falar sobre todo o lado profético que a Bíblia revela. Só que eu fui parado pelo Senhor para começar a falar de repetições, porque sonhos são visões, né? A Bíblia fala que o Senhor fala através de sonhos. Quer ver? Abra Jó aí, capítulo 33, versículo 14, por favor. Alguém lê para mim, por gentileza. Jó 33. Jó 33. 14. Pois Deus fala de um modo e ainda de outro, se o homem não lhe atende. Lê o próximo. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens. Olha só, Deus Deus fala. adormece na cama. Deus fala e ele fala através de sonhos. Continua, o próximo. Então, sobre os ouvidos dos homens e os atemoriza com avisos, para apartar o homem do seu desígnio e esconder o homem à soberba. Então, olha só, ele vem no meio da noite, né? Na minha tradução aqui fala que ele vem no período mais denso da noite, quando o sono cai, aquele sono profundo, ele vem e fala ao ouvido do homem. Para quê? Esconder o homem da soberba. Para desviar, para quê? Esconder o homem da soberba. Para tirar o homem da soberba. Cara, sai daí. Porque tudo aquilo que nos afasta de Deus está relacionado à soberba e está relacionado à arrogância do coração. Qual é o próximo? Para meter a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Também é castigado na sua cama com dores e com incessante contenda nos seus ossos, de modo que a sua vida abomina o pão e a sua alma a comida apetecível. Então, tudo isso acontece com a finalidade de livrar o homem da soberba, tirar o homem da arrogância. Deus vem e fala com ele através de sonhos. Por que eu estou falando sobre sonhos hoje? Para que você nunca mais despreze um sonho. Ah, não entendi, dormi com barriga cheia, sonhei e tal. Meu amigo, não despreze. Eu dormi com barriga cheia e tal, vi uma vaca voando. Meu amigo, vai entender do Senhor.
vai buscar de Deus a interpretação desse sonho, não despreza o sonho. Faça que nem tem algumas irmãs aqui que anotam o sonho e tal, põe ele na prateleira, não entendeu agora não? Põe na prateleira, deixa guardado de 1 hora e vai servir. Jó deixa muito claro aqui que Deus fala através de sonhos. Vamos lá, sonhos proféticos, Gênesis 40. Aqui tem uma anotação que eu fiz mediante a esse texto de Gênesis 40, tá? José interpreta o sonho do padeiro e o sonho do copeiro na prisão. A razão deles estarem ali na prisão é porque eles tinham ofendido o faraó. Lembra que nós lemos aqui logo no início de Gênesis 40, que faraó se sentiu ofendido? Eles praticaram alguma espécie de ofensa, tanto o padeiro como o copeiro, e por causa da ofensa é que eles foram lançados na prisão. Eles estão ali por causa da ofensa. É importante você entender que a razão pela qual os dois estão presos foi por causa da ofensa. Todos nós vamos ter que lidar com a ofensa na vida. Todo mundo tem que lidar com a ofensa na vida. Se eu estiver falando alguma coisa aqui que você quer anotar, você me pede para parar ou para repetir, que eu vou repetir, tá? Todos nós vamos ter que lidar na vida com a ofensa e com pessoas ofendidas. Ou somos ofendidos, ou vamos ofender. Isso você não pode escapar. Ou você vai ofender alguém, ou alguém vai te ofender. A ofensa não resolvida, não tratada, nos coloca dentro de uma prisão. E é por causa disso que eles estão lá. Por causa de uma ofensa. A ofensa não resolvida ou não tratada nos coloca dentro de uma prisão. Os 3 estão presos por causa da ofensa não resolvida. No caso de José, era Potifar. No caso dos outros 2, era Faraó. Todo mundo sabe, ela empregou aquele livro falando sobre isso, que José foi criado, estava na casa de Potifar, aos serviços de Potifar, e um dia a patifona fez o quê? Potifar, patifona. O que ela fez? Ela tentou contra José. E isso foi uma ofensa para Potifar. Potifar se sentiu ofendido. E por ele ter se sentido ofendido, apesar de não gostar de José, o que ele fez? Ele denunciou José. E José foi posto na cadeia. A ofensa que não é removida produz raiva e ressentimento e também amargura. Ofendi alguém. Se eu não tratar isso, pode ter certeza, isso vai gerar raiva, é o primeiro estágio. Depois vai gerar ressentimento, aquela pessoa vai entrar em uma tristeza profunda, e aí, meu amigo, vai virar uma amargura. E em Provérbios fala a respeito, em Hebreus fala a respeito de raiz de amargura. José está ali preso porque Potifar, após receber uma notícia mentirosa, enganosa, ficou ofendido, ficou com raiva, falei sobre isso, e por isso mandou prender José. Toda ofensa que não é resolvida destrói relacionamentos. Não espere que o tempo resolva a ofensa. Cara, você brigou com a sua mãe, você brigou com o seu pai, você brigou com alguém da sua família, cara, eu vou deixar com que o tempo vai, sabe, o tempo vai ajustar isso, daqui a pouco está tudo bem. Às vezes a pessoa até volta a falar com você, mas não significa que a ofensa foi removida. Por quê? O trabalho da ofensa é destruir o relacionamento. Então, se você ofendeu alguém, cara, corra para resolver isso. Peça ajuda ao Espírito Santo. Se você está ofendido, nós vamos falar sobre isso agora, daqui a pouquinho. A ofensa não só prende o ofensor, como a pessoa ofendida fica aprisionada. A pessoa que ofendeu, ela na hora ela pode não perceber, mas aquilo também vai aprisionar ela. A pessoa ofendida ela fica ressentida, magoada, ferida, mas até mesmo o ofensor ele fica preso por causa da ofensa. Precisamos aprender a resolver a ofensa na nossa vida. A ofensa não pode ser evitada,
mas precisamos saber lidar com ela. Você não tem como impedir com que alguém te ofenda. É uma coisa que vai acontecer e você não vai estar esperando. Pastor Luciano Subirá, um cara que eu gosto muito, ele diz o seguinte: quando alguém entra na igreja dele, ele fala assim, cara, em algum momento nós vamos te decepcionar. Em alguma hora a gente vai decepcionar você, então eu já estou te preparando. Por quê? Nós não somos perfeitos. Entendeu? Se nós esperamos viver os nossos sonhos, melhor, se nós esperamos viver os sonhos de Deus em nossas vidas, vamos precisar aprender a lidar com a ofensa. Como? Nós podemos perdoar a ofensa. Nós podemos aprender a perdoar o ofensor. Se você quer viver o sonho de Deus para a sua vida, porque você hoje aqui vai entender que existem sonhos que são os seus. E a Bíblia não te proíbe de sonhar. Mas existem sonhos que são de Deus. E aí chega um momento que você vai ter que, sabe, fazer uma escolha entre os seus sonhos e os sonhos de Deus. Tá? Então, assim, perdoar a ofensa, isso é uma característica de um crente verdadeiro, de um cristão verdadeiro. Eu estava com um texto aqui na mente, esqueci dele, lembrei. Mateus 18, abre aí, por favor. Mateus 18, eu acho que a tradução de Leandro vai ser a que eu quero. Mateus 18, eu acho que é o 23, está falando de um rei que perdoa uma dívida. Lê essa história para mim, ela é um pouquinho grande, mas lê para mim, por favor. Aí. Por isso, o reino dos céus, é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe o que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-lhe o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo, e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo? Como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se o seu senhor, entregou-o aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Ou perdoardes aqueles que lhes ofendeu. Era essa a tradução que eu quis. As suas ofensas. O cara devia muito ao rei, só que ele suplicou, ele tinha família, ele não queria ser preso, o rei foi lá e perdoou ele. Aí ele está indo embora, muito bem, aí ele encontra um servo dele que devia ele. O que ele fez? Cara, você tem que me pagar, vai me pagar agora. Ele começou a bater no cara, querendo receber. Alguém viu e foi lá e contou para o rei: olha, você perdoou a dívida dele, mas ele não perdoou a dívida do servo, que devia bem menos do que ele devia. O que o rei fez? Pegou ele e falou assim: agora você vai ficar preso e não vou te soltar. E aí o Senhor cobrou dele. E Jesus usou essa parábola para nos dar um exemplo que nós precisamos. Se você quer ser perdoado,
das suas ofensas, das ofensas que você cometeu, você precisa perdoar quem te ofendeu. Não tem como você querer alcançar o perdão das suas ofensas se você não perdoar primeiro quem você ofendeu. Ele desamarra isso antes, né, pastor? Oi? Jesus meio que desamarra esse nó que Deus no Antigo Testamento ali na frente, um pouquinho antes, na hora que ele fala da perdoar o teu irmão, para que Sim. Aqui, na verdade, Jesus estava dando uma explicação a respeito do perdão, né? Só um minutinho que eu me perdi na minha própria anotação, gente. Aqui, achei. A ofensa inclui dívida, pecado, inclui qualquer coisa que nos deixa em débito com alguém. Cara, se você fica em débito com alguém, eu não estou falando só de dinheiro, não. Estou falando porque todas essas coisas ofendem. Por que alguém mata o outro porque está devendo? Que o cara se sente ofendido. Por que o cara, quando ele é traído dentro de um casamento, ele quer chegar lá e matar todo mundo? A ofensa tomou conta dele. A ofensa está dominando ele. Por que relacionamentos são quebrados? Porque a ofensa, quando ela entra, ela destrói a paz interior da pessoa ofendida. E por causa disso, ela vai destruir relacionamento. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não negocio a minha paz. Eu não sei se eu disse isso aqui já. Mas eu não negocio mais a minha paz. Cara, o cara pode estar parado. Eu parei o carro há um tempo atrás, numa vaga lá no centro. O cara foi lá e me fechou. Não tinha como eu sair. O cara me trancou. Entendeu? Se fosse um outro tempo, a natureza nossa humana sempre reage. Chega, poxa, cara, pelo amor de Deus, você não está vendo aqui? Bota para lá, não sei o quê. Meu amigo, meu querido. Por gentileza, tira aqui para mim. Por que estou dizendo que eu não negocio a minha paz? Porque eu não vou me permitir perder o controle, chegar lá, me estressar e reclamar e, sabe, brigar por conta de coisas que eu posso resolver tranquilamente. Não negocio a paz. Pode falar. Isso também está associado ao fruto do Espírito, domínio próprio. Domínio próprio. Está associado ao autocontrole, que é algo que nós precisamos ter. Se alguém tiver alguma coisa para falar, pode falar que eu estou procurando aqui. Toda vez que meu celular fecha, some aqui o local. Acho. Então a ofensa inclui dívida, pecado, inclui qualquer coisa que nos deixe em débito com alguém. A ofensa pode tornar um instrumento na mão do diabo, que pode matar as pessoas, lançando dentro de uma prisão emocional ou espiritual. Ou seja, o cara está em Cristo, é uma nova criatura. Ele não soube lidar com a ofensa. O diabo vai se aproveitar disso. Mas peraí, eu sou crente, eu me batizei, falo em línguas, beleza, mano. Mas se você não souber se desvencilhar da ofensa, ela vai te lançar dentro de um cativeiro emocional, primeiramente. Porque isso vai ferir suas emoções. Você vai ficar doidinho, feridinho, malzinho e tal. E aí o diabinho vem e se aproveita daquela cama de gato que ele mesmo criou, e ele vai fazer o quê? Ele vai te lançar dentro de um cárcere espiritual, dentro de uma prisão, como aqueles homens estavam presos dentro daquela prisão por causa da ofensa, porque Faraó se sentiu ofendido. Agora eu queria entrar numa parte, já falei a respeito da ofensa, que é o ponto número 1, é algo que a gente precisa aprender a lidar, porque senão a ofensa vai roubar
vai nos tirar dos sonhos de Deus. E os sonhos de Deus, eles não podem ser interrompidos. E a melhor coisa que eu e você podemos viver é quando os nossos sonhos, eles estão alinhados com os sonhos de Deus. E eu queria falar sobre sonhos. Sonhos, geralmente, eles acontecem à noite. Eu sei que você pode dormir durante o dia e pode sonhar, né? Mas geralmente sonhos são sonhos da noite. E geralmente quando aquele sono está pesado, né? A gente entra naquele sono profundo. Coma. Fica quase que em coma ali, desliga o botão. E aí começa a ter aquele sono pesado e aí vem os sonhos. Sonhos vêm nas noites da nossa vida. E aí eu estou falando só de qualquer noite. Os sonhos vêm nas noites da nossa vida. Sonhos são sonhos da noite. Normalmente, sonhos acontecem à noite, já falei isso. Noite fala de tribulação, na Bíblia. Entendeu? Tem uma referência que Jesus faz, que agora não me lembro muito bem, mas ele fala que algo tipo, o trabalho tem que ser feito à noite antes que venha o dia. Ou melhor, tem que ser feito de dia antes que venha a noite, onde ninguém já não pode mais fazer nada, ou não pode trabalhar. Não me lembro agora qual é a referência, eu lembrei aqui. Oi? Eu não me lembro. Agora eu não me lembrei. Não lembro certo onde está. Noite fala de tribulação, fala de lutas. Noite fala de situações difíceis que passamos. E é no meio dessas situações da nossa vida que Deus permite sonhar. Cara, no meio daquelas noites tenebrosas que nós passamos nas nossas vidas, eu estou falando de lutas, de provações, que muitas das vezes um sonho de Deus é colocado dentro do nosso coração. E isso acontece muitas vezes nos momentos mais difíceis. Nos momentos em que estamos cercados, Deus quer que nós sonhemos. O sonho me faz visualizar e ter a esperança que essa noite que eu estou passando vai passar. O sonho me projeta para fora da noite em que eu estou vivendo. Os dois na mesma prisão tiveram dois sonhos. E José disse: somente Deus tem o poder de interpretar sonhos. Deus fala através de sonhos. E aí nós vamos ver aqui o sonho do padeiro, em primeiro lugar. Eu sei que a ordem foi o sonho do copeiro. O copeiro sonhou primeiro e ele começou a narrar o sonho. E vamos lá para Gênesis 40 novamente. Se você puder aí, abre, por favor. No sonho do padeiro, o que ele vê? Alguém lembra aí? O que ele viu? Ele viu 3 cestos. Ele viu, primeiramente, ele viu a si mesmo, né? Ele vê a si mesmo com 3 cestos de pães sobre a cabeça. E nesse cesto tinha a obra ou arte de padeiro. Alguém achou aí essa parte aí? Lê para mim, por favor. Padeiro. Quando o padeiro mor viu que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão branco estavam sobre a minha cabeça. No cesto mais alto havia para Faraó manjares de todas as qualidades que fazem os padeiros, e as aves comiam do cesto que estava sobre a minha cabeça. Sim, então ele viu a si mesmo, ele se vê com 3 cestos sobre a cabeça dele, e na cabeça dele, dentro desses cestos, tinha a arte de padeiro. Era o trabalho dele. Ele estava sonhando com a profissão dele, ele estava se vendo, talvez trabalhando, manuseando, e ele estava vendo o resultado do trabalho dele. Era o que ele fazia. Ele estava sonhando
com a profissão dele, ele está sonhando com algo que ele já fazia. Não se tratava de algo que ele iria fazer. Na verdade, esse sonho ele tem uma conotação muito profética, porque ele não estava falando de algo que esse cara ia viver no futuro, que ele deveria tomar cuidado com aquilo, mas não, ele estava falando sobre algo que ele fazia. Ele estava falando de algo, de uma habilidade que ele possuía, de algo que ele tinha. Na verdade, esse sonho falava de algo que movia a vida dele. Os 3 cestos cheios de arte de padeiro sobre a cabeça, o que quer dizer? A arte de padeiro significa as suas próprias realizações. Fala dos seus próprios feitos, aquilo que ele sabia fazer. Se o nosso sonho está focado no que nós podemos fazer, estamos tendo sonho de padeiro. E eu vou explicar o que é. O que ele viu? E esse cesto era o que estava mais alto. Esse era o cesto mais alto. Os cestos representavam 3 dias. Então José estava dando já uma determinação que em 3 dias ele sairia da cadeia, né? Representa 3 dias. Os 2 sonhos, quando faz a referência do número 3, está fazendo a referência de 3 dias. Ele viu no cesto mais alto a arte, a habilidade dele. E isso está falando do trabalho, está falando de toda a eficiência dele, da sua habilidade pessoal. Isso era o que movia esse cara. Esse cara era um cara que ele dizia para si mesmo, cara, Faraó precisa de mim. Por quê? Porque ele precisa da minha habilidade, ele vai ter que me tirar daqui. O reino não sobrevive sem as minhas habilidades, ele precisa dos meus manjares, ele precisa da minha arte de padeiro. E aí, o que ele viu? Ele viu a arte dele, de padeiro, num cesto alto. E ele viu também aves dos céus descendo e comendo a arte do padeiro. Abra para mim Mateus 13, por favor. Quem achar, por favor, leia. Está falando sobre a parábola do semeador? Pode ler para mim, por favor? No mesmo dia, tendo Jesus saído de casa, sentou-se à beira do mar, e reuniram-se a ele grandes multidões, de modo que entrou no barco e se sentou, e todo o povo que estava em pé na praia. E lhes falou muitas coisas por parábola, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. A outra parte caiu num lugar pedregoso, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e por não ter raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Mas outra caiu em boa terra, e dava fruto, 100, outro 60, e a outro 30 por 1. Quem tem ouvidos, ouça. Beleza. Agora vamos lá. Versículo 18, por favor. Ouvi, pois, vós a parábola do semeador. Todo que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quem entendeu que quando fez a primeira menção da semente que caiu à beira do caminho, está falando a respeito de que ela, quando cai à beira do caminho, vem as aves dos céus e come a semente. E agora, a palavra está dizendo aqui, no versículo acho que 19, que essa semente ela é comida, na verdade, dentro da revelação, pelo próprio diabo, quando não há um discernimento, quando não há um aproveitamento dessa semente. Ou seja, quando há carnalidade do coração, quando nós não entramos
na palavra, não nos encarnamos a palavra, e quando de fato há uma resistência no nosso interior, né, o diabo consegue roubar essa semente, fazendo um link com a situação do padeiro, onde as aves estão tentando comer aquilo que está dentro do cesto. Era porque aquilo faz uma referência do coração daquele pastor. Era como aquela semente que caiu ali no caminho. Se nós não permitirmos com que a palavra de Deus seja semeada no nosso coração, para que haja um aproveitamento dessa palavra, nós iremos muitas das vezes ser como aquele padeiro. Ou seja, o que vai nos representar, aquilo que vai representar as nossas vidas vai ser as nossas habilidades, e não aquilo que Deus está fazendo em nós. Não vai ser aquilo que Deus faz através de nós, mas vai ser aquilo que nós estamos fazendo. Vamos estar como aquele padeiro, oferecendo algo que representa, na verdade, a sua própria habilidade, e não algo que represente, de fato, o propósito de Deus. Vai ficar mais claro isso aqui quando nós lermos uma parte aqui agora, quer ver? O cesto estava onde? Sobre a cabeça. Cabeça na Bíblia fala de governo, fala de autoridade. Isso significa que o governo, que governava e controlava a sua vida, aquele do padeiro, o que ditava as regras é a sua habilidade. Ele se via por aquilo que ele sabia fazer, por aquilo que ele podia fazer, a arte do padeiro. O que governava ele, o que ditava as regras para ele. Já viu aquela pessoa prepotente, arrogante, que acha que ela sabe fazer, sabe? Sabe o que isso me lembra? Uma referência que eu usei para as meninas aqui, da Carmen Miranda. Vocês nem conhecem a Carmen Miranda. Eu vou falar a Carmen Miranda. Qual é a característica de Carmen Miranda? Ela tinha um cesto na cabeça. Ela tinha um turbante, um cesto na cabeça, e ali dentro era cheio de fruta. Tinha abacaxi, tinha um monte de fruta ali dentro. A mulher se tornou conhecida no mundo inteiro por causa daquele cesto de fruta. Na verdade, ela não cantava nada. A música era muito ruim, mas por causa de um cesto na cabeça Eu dele. só conheço uma. Tinha lá uma que tem, que não tem, que tem. Mas aí, o que acontece? Tem muito crente Carmen Miranda. Tem muita coisa na cabeça, cara. Sabe? Isso dá um crente meme. Carmen Miranda. Pastor, isso aí dá um meme, hein? Tem muito crente Carmen Miranda, cheio de coisa na cabeça. O cara tá chamando atenção por causa daquilo que ele carrega, por causa daquilo que ele está fazendo. Sabe? Ele está aparentando algo, ele está mostrando algo, e isso está chamando atenção. Mas o que ele não está vendo é que as aves do céu estão rodeando a cabeça dele. Entendeu? Muito crente caminhando. Não é o que eu tenho, não é o que você tem, é o que Deus faz em nós. Esse sonho aqui é um sonho profético. Deus está usando a vida desse padeiro e está usando a vida do copeiro para trazer uma figura profética, um modelo profético. Deus falou muito comigo sobre esses sonhos, esses dois sonhos. Se você quer chegar em algum lugar, não pode ser através do que você faz, mas através do que Deus pode fazer. José disse, 3 cestos fala de 3 dias. Quando você encontra na palavra uma referência ao número 3, olhe com cuidado, porque tem a ver com uma intervenção sobrenatural, cara. Jesus ressuscitou aonde? No 3º dia. Você vai ver que no 3º dia, após aquele evento ali do sonho, que José interpreta, 3 dias depois era o aniversário de Faraó. Está tudo muito ligado ao 3. Verdade. 3 dias depois é o aniversário de Faraó. Né? José fica quanto tempo mais? Ele chega para o copeiro e fala assim, rapaz, você lembra de mim
quando você sair daqui, aí o que o copeiro faz? Ele esquece. Esqueceu. E depois de 2 anos, no terceiro, depois de 2 anos foi no terceiro, ele lembra de José. Há muitas referências na Bíblia sobre o número 3. Por exemplo, quando o anjo, quando Jesus chegou para Abraão, para anunciar que, e foi Jesus mesmo, tá? Estou falando besteira não. Para anunciar para Abraão que ele teria um filho, chegou 3 anjos. Um daqueles anjos era o próprio Deus. 3. Você vê teu filho. Sobre a sua semente serão benditas todas as famílias da terra. Quando Abraão oferece um sacrifício imperfeito ao Senhor, onde as aves, olha só o que aconteceu. O Senhor manda Abraão oferecer um sacrifício pela geração dele antes do filho dele nascer. Abençoa seus filhos. Na verdade, todo mundo aqui, só o Juan tem filho, né? Aqui, eu comece a orar pelos seus filhos antes de nascer. Isso é profético. Nossa, eu aprendi isso quando era criança. Isso é profético, porque o Senhor fez isso com Abraão. Abraão vai lá e oferece um sacrifício pela sua geração. Nossa. Mas ele podia dizer, mas não tem filho, tem. Vai lá, Abraão vai e oferece um sacrifício. O que acontece? Na hora de matar as pombas, Abraão ficou com pena e não quis matar as pombas. E as pombas começaram a voar sobre o sacrifício, o holocausto. E o que aconteceu? Isso profanou o sacrifício. A hora do Senhor. E Deus falou assim, olha, por causa disso, sua geração vai ficar... Ele falou, 3 gerações da sua descendência vai ficar presa. Nossa. Aí quando você vê o povo indo para o Egito, que foi até através de José, mas ficou 3 gerações presas, né? E depois das 3 seria liberto, foi por causa do sacrifício imperfeito de Abraão, onde as aves começaram a sobrevoar o holocausto, o sacrifício que ele estava apresentando ao Senhor. Por quê? Porque ele não sacrificou ela. No terceiro dia, era o aniversário de Faraó. E o padeiro foi solto. Eu lembrei de outra coisa também. Jonas ficou 3 dias. Então, se você lembrar de mais algum, pode falar. O copeiro viu na verdade, calma aí, gente. No terceiro dia era o aniversário de Faraó. E o padeiro foi solto. Vamos entrar agora na parte do copeiro. O copeiro é outro naipe, né? O copeiro viu uma videira que tinha 3 ramos e ele removia o fruto e espremia no copo de Faraó. O sonho do copeiro, ele não era o centro, ele não era Carmen Miranda, não era, sabe, o foco não era ele, o foco era a videira, cara. Sabe? E ele não estava vendo apenas a videira, ele viu os ramos e essa videira tinha um fruto e ele pega o fruto que era da videira, não era nada dele. O copeiro é um servo, ele não estava dando nada dele, não era a habilidade dele, ele estava extraindo da videira. Pastor, isso também aponta para Jesus. Aponta para Jesus. E aí ele vai e espreme no copo de Faraó. Agora eu quero que você dê uma viajada comigo. Sai da terra. Sai da terra agora. Desliga aí, despluga aí, tira o plug. Olha só. Imagina comigo agora. Você lembra que José chega para o copeiro e fala assim, olha, quando você sair, olha só, José levava tanta fé naquele cara, que você estava debaixo de um sonho profético. O sonho profético era, padeiro, você vai morrer. Copeiro, você vai viver. Aquele que se alimenta da carne é carne, mas aquele que se alimenta do espírito. Aí José chega e diz o seguinte, lembra de mim. O cara esquece. Aí, dado dia, Faraó tem 2 sonhos, tá vendo? Olha só, 2 sonhos.
eles estiveram lá atrás, e agora Faraó tem 2 sonhos, as vacas magras, as vacas gordas e tal, e Faraó fica perturbado e não sabe como encontrar a revelação e interpretação dos sonhos, e o copeiro, vendo a agonia de Faraó, ele fala assim: rapaz, me lembrei agora aqui, eu estava lá na cadeia, lembra quando você jogou lá, ofendido comigo, me prendeu, eu fiquei na cadeia do lado de um cara. Aí ele começa a contar os sonhos, e o cara interpretou certinho. O padeiro morreu, ele saiu 3 dias depois e foi morto, e eu estou aqui servindo como ele disse que eu seria restituído ao meu cargo. Faraó, manda chamar esse cara lá, cara, pega ele lá, traz ele para cá, eu quero ouvir ele. E conta o sonho para José, e José dá a interpretação do sonho. E ele é restituído, ele é colocado numa posição de honra como governador. Agora eu quero que você analise comigo uma coisa. Como que Deus disse que a palavra deveria ser transmitida para as próximas gerações? Era através de um livro? Como que as outras gerações tomaram conhecimento naquela época da palavra? Através de quê? Os pais deveriam contar para os filhos, e assim sucessivamente. Eu imagino José contando essas histórias para os filhos dos seus filhos, para as gerações, para as tribos. E essa história foi correndo. Você lembra do sonho do padeiro? Nós estamos aqui porque um dia José estava preso e tal, e o copeiro teve um sonho, História de família. Tal, e um dia ele lembrou de José lá, quando o Faraó teve um sonho, e o Faraó restituiu, e esse copeiro foi o cara que tinha tido um sonho. Ele viu uma videira, e ela tinha 3 ramos, e tinha um fruto nela. E aí nós vamos para João 15, Jesus diz assim: não tem a videira? Eu sou a videira. A videira verdadeira. A videira que vocês ouviram falar lá, que vocês aprenderam, que foi um instrumento figurativo de um sonho, ela estava apontando para lá. Eu sou. E os ramos são vocês. Vocês são os ramos. E vocês precisam produzir frutos dignos, que soltem para a vida eterna. Sabe o que essa palavra me trouxe ao entendimento? Cara, analise se o que você está fazendo, se o que você está vivendo não são sonhos de padeiro. Analise. Nós somos padeiros, né? Mas aqui é uma figura. Cuidado para não viver um sonho de padeiro, porque isso pode fazer com que a sua cabeça seja arrancada. Quando você sonha o sonho do padeiro, você vai perder a sua cabeça, porque isso fala da sua habilidade, fala daquilo que você pode dominar, fala daquilo que você pode fazer. Quando você quer estar em Deus, porque você precisa estar no foco, você precisa ser o centro das atenções, as pessoas precisam te ver, as pessoas precisam ver a sua habilidade. Não, eu preciso contribuir, porque precisa do meu dom, precisa da minha habilidade, precisa. Cuidado, esse é o sonho do padeiro. Cuidado, sai desse ambiente de morte. Sai desse ambiente de morte, porque só vai produzir fruto positivo se você estiver sonhando os sonhos de Deus para a sua vida. Você vai ver muitas situações onde você vai ter que ponderar, você vai ter que analisar se o que você está vivendo é sonho de padeiro, ou se está relacionado ao sonho do copeiro. Se os sonhos que estão sendo gerados para o seu coração são sonhos de Deus. E agora eu quero dar um exemplo, para poder fazer vocês entenderem melhor. Lembra do propósito que a gente sempre conversou aqui, e é um sonho, e eu creio que Deus vai nos dar condições de realizar no tempo dele, de transformar esse ambiente numa padaria escola e tal, para servir a comunidade. E foi assim que essa palavra chegou até mim. Porque eu estava uma semana aflito, falando com Deus: poxa, eu quero colocar esse propósito
empática, eu quero fazer isso, Senhor, eu quero, e o Senhor falou comigo, cara, isso é só não pode ver. Isso é o que você quer fazer. Sabe por que Deus falou isso comigo? Porque em muitos evangelismos que eu fiz aqui, muitas pessoas que eu conversei aqui, a referência da obra social, muitas das vezes, estava sendo maior do que a do próprio Cristo. Sabe, muitas das vezes eu cheguei para alguém, um viciado aqui, e falei para ele, cara, vem para Jesus, vem, mas a gente vai fazer uma obra social lá, que a gente pode conseguir te profissionalizar, a gente pode conseguir te treinar para você arrumar um emprego, para você sair dessa vida. E a proposta, ela pode ser até boa, é uma proposta legal, é uma obra social, mas ela não pode ser maior do que Cristo. Essa referência não pode estar acima de Cristo. Porque o que estava falando mais alto era a minha habilidade, era o que eu sabia fazer. Era isso que eu estava apresentando para as pessoas. E Deus falou no meu coração, olha, eu tenho até propósito nisso, mas não do seu jeito, do meu jeito. Porque dessa forma é só do poder. É a sua vontade, não é a minha vontade. Se você continuar assim, você vai perder a cabeça. Porque eu só sustento aquilo que eu crio. Deus falou no meu coração, aquilo que eu gero. Né? A parábola Mateus 13, eu aprendo muito com Mateus 13, porque diz o que lá? Que o semeador saiu à terra para semear. O que o cara fez? O cara lança a semente e vai dormir, cara. Ele joga a semente e vai dormir. Você já plantou pé de feijão? Você lembra que você ficava lá todo dia? E olhando, ia lá e nunca que você via, daqui a pouco brotou e tal. Cara, vai dormir, esquece. Deixa lá que vai. A terra por si só, ela vai, sabe, fazer nascer primeiro o grão, depois o grão cheio na espiga e por aí vai. Até o momento que você vai poder colher o que Deus está falando. Cara, viva o meu sonho. Vai cultivar isso na oração. Vai gerar isso no propósito, sabe? Muda a motivação do coração. Ah, é errado fazer isso aqui? Claro que não. Mas o coração precisa estar na posição correta, alinhado com o sonho de Deus. E aí eu quero fazer que nem o Leandro, para a gente encerrar aqui. Qual é o seu sonho, cara? O que você tem sonhado? Hein? O que está movendo? Porque o seu sonho é o que te move. É o que move a sua vida. Para que você quer acumular riqueza? Para que você pensa em ser rico? Para que você trabalha? Com qual objetivo? Eu sei que você precisa se manter, mas qual é o teu propósito? O que está movendo o seu coração? Será que não é um sonho de padeiro? É a sua habilidade, o que você quer fazer? Você está projetando a sua vida longe de Deus e espera que o Senhor santifique os seus sonhos. Ele não vai santificar os seus sonhos, porque Ele já tem propósitos. E os propósitos de Deus estão atrelados aos sonhos dele. Está atrelado aos sonhos dele. Então, eu quero te dar um conselho nessa manhã. Sonhe os sonhos de Deus. Sonhe. O Leandro falou, mano, os meus sonhos não sejam de palavras. Mas que se isso for uma verdade na sua vida, se você tiver coragem de assumir essa oração, que ela seja feita em espírito e em verdade. Amém. Entendeu? Porque o Senhor quer os seus sonhos, sim. Para quê? Para transferir os sonhos do coração dele para o seu coração. E aí você vai ter que ter coragem, às vezes, de abrir mão dos seus sonhos. Eu já entendi, cara, todas as vezes que eu monto um negócio, para mim, não dá certo. Eu vou lá e pá, tudo na mão para fazer e... Caramba, o que aconteceu? Desculpa a palavra. Mas não deu certo. Por quê? Porque sempre está atrelado ao meu sonho. E aí Deus vai e me joga dentro de uma padaria e vai lá, trabalha com esse macumbeiro aí. Trabalha com esse cara que tem 3, 5 mulheres na rua.